Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: para superar os problemas e achar boas soluções, é importante vencer os desafios, retirar as pedras do caminho, seguir de cabeça erguida, não se envaidecer por caminhos tortos, olhar novos horizontes que surgem e superar a si mesmo. Linda frase da professora Lourdes Duarte. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, o clima. Irão encontrar no livro didático, a partir da página 167. A habilidade de número 16. Discutir iniciativas que contribuam para estabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais, provocadas pela intervenção humana. Climatologia. O que seria climatologia? A ciência que estuda o clima. O que é clima? Conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam o estudo médio da atmosfera de um lugar ao longo dos anos, no mínimo 30 anos, sucessão ambiental do tempo. O clima é ligado ao quem, professora? Ao tempo. A ação momentânea de troposfera em um determinado lugar e período. Observação: a caracterização de um clima existe no mínimo 3 décadas de acompanhamento meteorológico. Zonas climáticas. A zona quente localiza-se aproximadamente entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. As zonas temperadas situam-se exclusivamente entre tópicos e os círculos polares. As zonas frias localizam-se dentro dos círculos polares, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Temos aí a imagem. Clima e zonas climáticas. É igualmente importante saber que existem diferentes zonas climáticas e tipos de climas. Essa diferenciação resulta da conjugação dos vários elementos climáticos, caracteriza-se, pois, pelo comportamento de vários elementos. O tipo de tempo é definido pela interação de alguns elementos climáticos básicos da atmosfera: a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade e a participação, que varia sobre a ação de inúmeros fatores climáticos. O clima. Elementos climáticos são grandezas meteorológicas que variam no tempo e no espaço. Suas características e propriedades peculiares são temperatura, pressão, precipitação, umidade, ventos e radiação solar. Fatores climáticos influenciam os elementos climáticos, modificando o clima de um lugar. São eles: latitude, altitude e relevo, vegetação, solo, massa de ar, continentes, mares e correntes oceânicas. Elementos do clima: temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, chuvas, radiação solar. Observação: os elementos climáticos são inseridos no contexto da ação dos fatores do clima. Ainda sobre os elementos climáticos. Temperatura corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor absorvido pelo planeta nas porções sólidas e líquidas. A atmosfera não é aquecida pelos raios solares quando emitidos diretamente pelo Sol, e sim
após reagirem com as superfícies sólidas e líquidas do planeta, ou seja, na troposfera, é aquecida pelas irradiações. Umidade corresponde à quantidade de vapor de água encontrada na troposfera. Em um determinado instante, pode ser expressa valor absoluto referente a G sobre M elevado a 3 gramas sobre metros elevados a cubo. Valor relativo à porcentagem. Unidade relativa ao ponto de saturação de 4% do vapor de água na atmosfera. Chegando a esse número, corretamente, teremos percepção, ou seja, chuva. Capacidade máxima de retenção de vapor de água na atmosfera. 4% do vapor absoluto ou 100% do valor relativo. Exemplo, 60% de umidade relativo a 2,4% do vapor de água em termos absolutos. Pressão atmosférica, força provocada pelo peso de ar, pode variar altitude e temperatura, zona quente e fria. É a pressão exercida pela atmosfera em um determinado ponto. É o peso do ar sobre a superfície. A variação da pressão atmosférica é causada pela altitude e pela temperatura. Elementos do clima, pressão atmosférica, força provocada pela pressão do ar. Pode variar entre altitude e latitude. Altitude, observação. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Elementos do clima. Latitude. Quanto maior a latitude, menor a incidência solar e pode incidência solar e por consequente menor a temperatura. Então, observando latitude, quanto maior a latitude, menor a incidência solar. Por consequente, menor a temperatura. Referente a quem, professora? Aos raios solares. Para casa, observem o item, aplique os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 167, exercício de fixação, que vai da 6ª até a 13ª questão, referente ao assunto proposto.